E se alguém pegar um pedaço da Bíblia que só tem a primeira frase, não tem a outra? Está lascado o plano de evangelização. Porque nós focamos em quem? No divino. Mas ele está revelando que nós temos que ter o desapontamento divino, que é exatamente o que faz a ruptura da infância, da criança, que depende, que está esperando ser socorrida pelo divino. E aí ele grita, Deus, por que me desamparaste? E logo em seguida ele diz o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E para que ele está entregando o espírito? Para que da parte do Pai, esse espírito agora possa ser distribuído para todos os seus irmãos. Amém? Quem levantou a mão aí? Paulo, isso é uma mudança de entendimento, assim, quase uma autolavagem cerebral que você precisa fazer. Porque o texto, quando começa falando que ele nos tem abençoado, o grande conflito na cabeça, na nossa cabeça, e isso é um processo que demora a gente desintoxicar disso, é a gente parar de olhar a bênção a partir do ventre. Claro, porque a gente está se vendo ainda como o quê? Como criança. Por isso que todo o propósito de Deus então, ser abençoado é que quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, até que veio o tempo da plenitude. Plenitude de quê? Do amor. Amor a Deus? Não, amor aos irmãos. Deus, Pedro amava. O Salvador, Pedro estava disposto a dar a vida para quem podia salvá-lo. Troca. O que Pedro não conseguia? Amar os irmãos. Então ele era devoto da divindade, mas tinha uma dificuldade enorme em associar a sua fé a amor. Então Pedro era míope, ele só enxergava o que estava perto. E por isso que ele vai dar esse testemunho. Se você não desenvolver a sua fé ao amor, você vai ser míope. E sendo míope, você vai ser estéril. Porque você vai ser o máximo da devoção sem nenhuma frutificação. Você vai fazer muito e gerar nada. Como muitos ministérios, que o cara realiza muito, depois não é capaz de identificar um filho, porque só está cercado de escravos que estão doidos para ele morrer para poder assumir o patrimônio ministerial dele. Como isso é raro, aqui no Brasil eu só estou dando uma dica, porque vai que começa a acontecer. Porque o escravo tem compromisso com o patrimônio. O filho tem compromisso com a família. O escravo quer herdar o patrimônio para fazer do jeito dele. O filho quer herdar a família para poder cuidar. E há muitos líderes hoje que não querem herdar a família, querem herdar o patrimônio. Não quer herdar um Mefibosete. Não quer herdar um filho aleijado que ele tem que carregar para a mesa. Quer dar o patrimônio dos que funcionam. Se ele puder rachar o patrimônio e levar a elite dos empregados, ele leva. E por direito. E por isso ele não está fazendo nada errado. Esse é o sofisma. Por isso que isso é uma fortaleza onde? Na mente, isso é uma fortaleza porque não é em cima de um errado. O filho mais velho não argumenta em cima de um errado. Ele argumenta em cima de um direito legítimo. E qual era a dificuldade do filho mais velho? Era com o pai? O pai fala assim para ele, esse seu irmão. Ele fala assim, não, esse seu filho. A gente até é capaz de achar que o cara é filho de Deus, ele só não é meu irmão. Uma hora Deus vai acertar com ele, porque afinal de contas ele é um reles pecador, mas eu, como nunca saí de casa, sempre fiz a coisa certa, eu só estou tendo uma dificuldade de reconhecimento do divino. Mas o filho dele, que não é meu irmão, não é problema meu, ele que se resolva com ele, e o que ele fez está feito.
Por isso esse cara vive bodado, porque quando ele devia pensar em ovelha, ele só pensa em bode. Então, ele não reivindicou uma ovelha, nem um bezerro. Ele disse, eu fiz tudo e o Senhor nunca me deu um cabrito, porque esse cara pensa como um cabrito e não como ovelha. Está me entendendo isso ou não, amados? É fantástico essas coisas, não é? E Deus é cuidador de cabrito, mas não é pastor de cabrito, Ele é pastor de ovelha, amém? Mas Deus cuida até de cabrito, cuida até de serpente. Ei, Jesus. O diabo, para continuar diabo, depende de Deus. Come na mão de Deus. É bom a gente saber disso. Porque nele tudo subsiste. O diabo, para continuar sendo o diabo que ele é, come na mão de Cristo. Porque Cristo é Senhor. Então o diabo precisa de Cristo para continuar existindo. Porque até o diabo subsiste em Cristo, porque faz parte do plano de Deus para cumprir o seu propósito. Mas não conhece a sua vontade. Perto por perto, o diabo está mais perto de Deus do que a maioria de nós, até porque convive com ele há mais tempo. E já teve altos papos com ele, coisa que a gente nunca teve assim, presencialmente. Mas o fato de ele estar perto não quer dizer que ele seja próximo. Não tem vantagem nenhuma em estar perto de alguém que é onipresente. Então, se ele é onipresente, obrigatoriamente faz parte da natureza de Deus, está perto de todo mundo, até do capeta. Mas o capeta, apesar de estar perto, nunca o conheceu como um próximo. E as promessas de Deus não é para que eu esteja tão perto de Deus a ponto de que Ele me abençoe mais do que já abençoou até agora. As promessas de Deus são para que eu conheça com que propósito Ele já me abençoou, para que eu tenha comunhão com a natureza de Deus. Então, as promessas de Deus não é para que eu tenha direito ao seu poder, mas é para que eu seja coparticipante da sua natureza.